Quando o último sopro deixa o corpo, não é o fim. É o início de um silêncio que poucos compreendem. Nas primeiras impressões da alma após a morte, existe uma lucidez tão intensa que chega a ser desconcertante. São Leopoldo Mandic descreve esse instante como um despertar inesperado, um momento em que a alma percebe que nada do que ela acreditava estar perdido realmente se desfaz. A primeira hora é um intervalo sutil, quase invisível, mas decisivo. É quando a consciência tenta entender porque ainda sente, observa e escuta, mesmo após deixar a matéria. É quando memórias surgem como ecos suaves, e a alma busca sentido naquilo que acabou de acontecer. Antes de seguirmos, deixe nos comentários a frase afirmativa: estou em paz e aberto à luz divina. Essa simples manifestação cria um campo de boas vibrações para você e para quem assistir este vídeo. Segundo relatos preservados por estudiosos da espiritualidade cristã, São Leopoldo Mandic sempre tratou o tema da morte com uma serenidade rara. Ele afirmava que compreender o início da jornada da alma é essencial para vencer o medo e despertar para a própria missão espiritual. Seus escritos e testemunhos atribuídos mostram uma visão equilibrada, profundamente humana e, ao mesmo tempo, enraizada na fé. Para ele, a primeira hora após a morte não era um mistério absoluto, mas um campo de revelações sensíveis acessíveis a quem busca entender a alma em sua transição. Ao longo de sua vida, São Leopoldo orientou milhares de pessoas, sempre reforçando que a preparação interior é a chave para atravessar esse momento com clareza. Outros estudiosos, como teólogos contemporâneos e pesquisadores de experiências de quase-morte, reforçam o mesmo ponto. A consciência não se extingue, ela apenas muda de estado. Este vídeo se apoia nesses fundamentos para oferecer uma visão respeitosa, realista e inspiradora do que a alma vivencia na primeira hora após deixar o corpo. No instante em que a vida biológica se encerra, a alma experimenta algo que São Leopoldo Mandic descreve como uma separação silenciosa, quase imperceptível, mas profundamente reveladora. Não existe ruptura brusca, nem escuridão repentina. O que ocorre é uma mudança de percepção. Aquilo que antes parecia limitado pelo corpo encontra um espaço novo, amplo, onde a consciência se percebe livre do peso físico, mas ainda conectada àquilo que foi sua existência terrena. A alma, nessa primeira hora, sente algo semelhante a um deslocamento suave, como se fosse retirada de um ambiente antigo e conduzida a outro mais sutil. Mesmo que não exista mais o batimento cardíaco, a respiração ou o toque, há uma clareza inesperada. Muitas pessoas que relataram experiências de quase-morte descrevem essa fase como um momento em que o corpo parece distante, mas não negado. A alma ainda observa, ainda o reconhece e, em muitos casos, ainda percebe os sons ao redor, as vozes dos familiares, a movimentação no ambiente. Essa transição não traz dor, pois a dor pertence aos limites da matéria, e a alma agora olha para o corpo como quem observa um instrumento que cumpriu sua função. São Leopoldo ensinava que, nessa hora inicial, a alma não compreende imediatamente que partiu. Ela percebe mudanças, mas tenta interpretar essas mudanças com a lógica terrena que ainda carrega dentro de si. É como acordar em um lugar desconhecido, com a memória desperta, porém sem entender completamente o que está acontecendo. Essa falta de compreensão não é sofrimento, é apenas uma fase natural da adaptação. A alma tenta compreender porque escuta sem ouvidos, porque percebe sem olhos, porque sente sem pele. Ela não tem pressa. Não existe tempo no sentido em que entendemos. Essa primeira hora é simbólica, mas representa o intervalo no qual a alma começa a perceber que está diante de algo maior do que qualquer experiência vivida na Terra. Nesse processo, a presença divina se faz sutil, não como uma visão imediata, mas como uma sensação de acolhimento que reduz qualquer temor. A alma entende, ainda que de forma intuitiva, que não está sozinha. Tudo o que foi vivido começa a parecer parte de um ciclo que se encerrou com delicadeza. A separação não é um corte, é uma passagem. Ela reconhece que algo mudou profundamente, mas essa mudança traz uma paz que não depende mais das circunstâncias físicas. Aos poucos, a alma começa a aceitar essa nova condição, percebendo que está entrando em uma dimensão onde a verdade interior será revelada com mais clareza do que nunca. Quando a alma começa a se afastar da influência direta do corpo físico, ela adentra um campo de percepção que está muito além dos sentidos materiais. São Leopoldo Mandic descreve esse momento como uma abertura sensorial ampla, onde a consciência percebe tudo com uma nitidez que jamais experimentou em vida. Não se trata de visão, audição ou tato como conhecemos, mas de uma forma superior de sentir.
A alma capta a essência das coisas, não apenas suas formas. Cada detalhe do ambiente, cada pensamento que a rodeia, cada emoção presente se manifesta de maneira clara e profunda. Não há ruído nem confusão. A alma não interpreta, ela simplesmente compreende. Esse estado de expansão sensorial é uma das características mais marcantes da primeira hora após a morte, e muitos relatos espirituais indicam que a sensação de liberdade e leveza é tão grande que a alma quase se esquece das limitações que tinha antes. Apesar dessa expansão, a alma não perde completamente o vínculo com o mundo material. Ela percebe as pessoas ao redor, não pelas palavras ou gestos, mas pela energia emocional que emana delas. Uma despedida silenciosa pode ser mais audível para a alma do que qualquer grito. Um gesto de amor é sentido com intensidade. Da mesma forma, sentimentos de desespero ou revolta se tornam perceptíveis e podem confundir a alma que ainda está se adaptando à nova condição. Por isso, São Leopoldo enfatizava a importância da serenidade dos vivos ao redor do corpo. A alma recém-liberta está mais sensível, mais receptiva e absorve tudo com profundidade. O que para nós são emoções dispersas, para a alma se tornam vibrações claras e diretas. Essa sensibilidade ampliada também faz com que a alma perceba seu próprio estado interno com mais clareza do que jamais teve na vida terrena. Ela sente sua essência, suas intenções, seus arrependimentos e seus amores de maneira transparente. Nada fica escondido. É como se a consciência, finalmente livre do filtro do ego, pudesse enxergar a si mesma com honestidade absoluta. Essa revelação não causa medo, pelo contrário, traz uma compreensão mais autêntica do que significa ser espírito. A alma também percebe a presença de dimensões sutis, embora ainda não consiga acessá-las plenamente. Ela sabe que existe algo além, sente que está sendo preparada para seguir adiante, mas permanece, por ora, nessa fase intermediária onde a expansão sensorial é a principal experiência. Nesse segundo momento, tudo que antes era ignorado ou não percebido se torna evidente. A alma sente a continuidade da vida de forma incontestável. A consciência se expande como se fosse recebida por um campo maior e mais luminoso, onde cada vibração tem significado e cada sensação conduz a um entendimento mais profundo. É o início da percepção espiritual plena, e essa percepção será essencial para os passos seguintes da jornada. Assim que a alma se estabiliza nesse novo campo de percepção, surge um movimento interno profundamente significativo: a revisão emocional inicial. São Leopoldo Mandic descrevia esse momento como um espelho da alma, onde não aparecem imagens, mas sensações que revelam a verdade íntima de cada sentimento vivido. Essa revisão não é uma análise racional, nem um julgamento externo. É o próprio espírito reconhecendo as vibrações emocionais que carregou consigo durante os últimos instantes na Terra. As emoções finais da vida física têm um peso especial nesse processo. Se os últimos momentos foram de medo, dor ou desespero, a alma percebe essas emoções como ecos que ainda ressoam. Não são sofrimentos renovados, mas impressões que precisam ser compreendidas para que a alma possa seguir com lucidez. Por outro lado, se os últimos instantes foram de aceitação, serenidade ou amor, a alma sente essas vibrações como uma luz que se expande dentro dela. São Leopoldo explicava que, na primeira hora após a morte, tudo que a pessoa sentiu antes de partir se manifesta de forma amplificada, não para punição, mas para que a alma reconheça o estado emocional com o qual deixou o mundo. Esse reconhecimento é fundamental, pois determina o quanto de paz ou confusão inicial a alma irá experimentar. Nada é imposto por forças externas. É a própria alma que se vê, se sente e se compreende de maneira profunda. Nesse processo, a alma revê, não os fatos da vida inteira, mas os sentimentos centrais vinculados ao momento da partida. Recorda o amor recebido, o amor doado e também as emoções que talvez gostaria de ter trabalhado de outra forma. Muitos relatos espirituais mencionam que esse instante é cheio de ternura, como se a alma estivesse sendo acolhida por suas próprias verdades. Não existe culpa acusadora. O que existe é clareza. A alma percebe que está entrando em um campo espiritual onde as emoções são portas de passagem, e quanto mais claras estiverem, mais suave será a transição para as próximas etapas. É natural que a alma sinta um misto de surpresa e aceitação. Ela percebe que tudo o que viveu emocionalmente é parte de sua história, nada é negado ou apagado. A revisão emocional é um convite à autenticidade.
São Leopoldo ensinava que esse momento é como um sopro interior que ajuda a alma a se desprender daquilo que ainda prende ao mundo terreno. Conforme a alma aceita essas impressões, elas se dissolvem, não deixando peso, apenas compreensão. Essa etapa encerra um ciclo emocional essencial, preparando a alma para o contato com uma dimensão ainda mais profunda de sua própria essência. Após essa primeira revisão emocional, a alma começa a perceber algo que São Leopoldo Mandic considerava o ponto central da primeira hora após a morte: o encontro com a própria luz interior. Esse momento não é visual, não existe uma claridade externa surgindo diante da alma. A luz é interna, silenciosa, uma espécie de consciência elevada que se revela de forma gradual. É como se a alma, ao se afastar do corpo, reencontrasse aquilo que sempre teve, mas que muitas vezes foi abafado pelo peso das preocupações e limitações terrenas. Essa luz não é criada no instante da morte. Ela é a expressão da essência espiritual que cada pessoa carrega. O que muda é que, agora, nada mais a impede de brilhar. São Leopoldo descrevia esse encontro como uma expansão tranquila da consciência. A alma sente uma presença interna que não é sua no sentido egóico, mas é sua no sentido mais profundo da existência. Essa presença traz um entendimento que não depende de palavras. A vida continua, a jornada não terminou e a verdade interior sempre foi maior do que qualquer circunstância vivida na Terra. A alma percebe que não está diante de um julgamento, mas diante de si mesma em sua forma mais pura. A luz interior mostra quem ela é, não o que ela fez. Mostra sua natureza espiritual, sua capacidade de amar, sua ligação com o divino. É um momento de grande serenidade, pois pela primeira vez a alma consegue se ver sem medos, sem máscaras e sem justificativas. Essa revelação não é abrupta. Ela cresce como uma chama que se acende lentamente, preenchendo cada espaço da consciência. A alma percebe que essa luz responde às suas perguntas mais profundas, não com explicações, mas com compreensão. É como retornar a um lugar conhecido, porém esquecido durante a vida física. A alma entende que essa luz sempre esteve presente, guiando silenciosamente, mesmo quando ela não conseguia percebê-la. Agora, ela sente que essa luz a acolhe, a fortalece e a prepara para a próxima fase. São Leopoldo dizia que esse momento é a confirmação de que a alma não está perdida nem à deriva. Pelo contrário, está reencontrando seu próprio centro espiritual. Nesse estado de clareza, a alma percebe que nada externo pode atingi-la. As dúvidas se aquietam, os medos se dissolvem e as emoções mais densas começam a se transformar. A luz interior funciona como um ponto de referência, uma âncora espiritual que impede que a alma se prenda ao que ficou para trás. Ela entende que sua jornada está apenas começando e que existe um caminho de evolução e aprendizado à sua frente. A primeira hora após a morte se torna, então, o início de um retorno, não a um lugar físico, mas à própria essência. Quando a alma já reconheceu sua própria luz interior, ela se torna ainda mais sensível às vibrações que chegam da Terra. São Leopoldo Mandic enfatizava que, durante a primeira hora após a morte, aquilo que os vivos sentem, pensam e fazem em relação à pessoa que partiu exerce um impacto real sobre essa nova consciência. Não é um impacto físico, mas energético. A alma percebe as orações como ondas suaves que se aproximam e tocam seu campo interior, trazendo serenidade, acolhimento e clareza. Ela reconhece a intenção por trás de cada prece, não como palavras isoladas, mas como vibrações de amor e entrega. Essa energia cria um ambiente de paz que facilita sua transição para as etapas seguintes. Por isso, São Leopoldo sempre reforçava a importância da oração sincera, especialmente nos primeiros instantes após a partida de alguém. Da mesma forma, pensamentos de revolta ou desespero chegam à alma como vibrações densas, não para puni-la, mas para confundir sua percepção recém-desperta. A alma, ainda se adaptando ao novo estado, sente essas energias como um peso. Ela tenta compreender o que está acontecendo, porque sua própria lucidez está crescendo, mas ao mesmo tempo recebe essas ondas emocionais dos vivos. A serenidade dos que ficam é um presente valioso, pois ajuda a alma a se desprender daquilo que ainda poderia prendê-la ao mundo físico. A falta de serenidade, por outro lado, não a impede de seguir adiante, mas a faz gastar mais energia espiritual na tentativa de harmonizar essas percepções. As orações, quando feitas com amor verdadeiro, funcionam como um amparo silencioso. Não puxam a alma de volta, não interferem em sua liberdade e não apressam nada. Apenas iluminam o caminho.
São Leopoldo descrevia a prece como uma ponte luminosa que ajuda a alma a lembrar que está amparada e que não precisa temer o desconhecido. Essa ponte não tem forma, mas é sentida como uma certeza interior. A certeza de que existe alguém na terra que deseja sua paz. A alma, ao sentir isso, compreende que mesmo depois de partir, o amor continua sendo um elo indestrutível. Outra influência importante é a intenção emocional dos presentes. Abraços silenciosos, pensamentos de gratidão e expressões de carinho criam vibrações que envolvem a alma de maneira profunda. São Leopoldo dizia que a alma reconhece a essência desses gestos muito mais do que reconhecia em vida. Ela percebe a intenção pura e se sente acolhida. Esse acolhimento acelera sua confiança para avançar rumo à próxima dimensão, porque mostra que, mesmo deixando o corpo, ela não deixou de ser amada. Nesse estágio, a alma compreende que a vida terrena e a vida espiritual estão conectadas de forma contínua. As orações e pensamentos dos vivos são uma prova concreta dessa conexão. A alma sente que sua jornada não é solitária. Há uma rede de afeto que a acompanha e a sustenta, mesmo quando ela já deu o primeiro passo rumo ao invisível. Conforme a alma avança nessa primeira hora, ela começa a perceber que não está apenas envolvida por suas próprias emoções e pelas vibrações daqueles que ficaram na Terra. Surge, de forma gradual e profundamente sutil, uma presença espiritual que se aproxima com delicadeza. São Leopoldo Mandic descrevia essa presença como um guia silencioso, cuja função não é intervir ou comandar, mas acolher. Essa presença não tem forma para os olhos humanos, mas para a alma é percebida como uma combinação de serenidade, proteção e verdade. Não é uma aparição externa que se impõe. É como se uma energia elevada se aproximasse, despertando na alma uma sensação imediata de segurança. Essa presença pode variar de acordo com a jornada pessoal de cada ser humano. Para alguns, é percebida como um espírito protetor. Para outros, como um familiar querido já falecido. E para muitos, como uma força espiritual mais elevada, uma consciência luminosa que se faz notar sem necessidade de palavras. São Leopoldo dizia que essa aproximação não acontece para julgar, mas para orientar a alma em seu primeiro passo rumo ao mundo espiritual. É um gesto divino de acolhimento, que reafirma a alma que nada do que ela está vivendo é solitário ou confuso. Mesmo que ela ainda não compreenda totalmente o que está acontecendo, essa presença estabelece um vínculo de confiança. A alma, ainda sensível e em adaptação, sente a vibração dessa presença como uma melodia silenciosa, uma harmonia interna que a tranquiliza. Ela percebe que essa energia possui sabedoria e que compreende seu estado sem esforço. Mesmo sem comunicação verbal, existe troca. A alma sente que é compreendida. Sente que é vista em sua essência. E essa sensação dissolve qualquer vestígio de medo ou dúvida. É como se a presença espiritual oferecesse um amparo imediato, lembrando a alma que a morte não é abandono, mas continuidade. Em alguns casos, a alma reconhece a presença como alguém que amou profundamente. Isso não significa que a pessoa se materialize diante dela, mas que sua vibração é tão familiar que a alma a identifica. A conexão amorosa se manifesta como calor, como lembrança viva, como alegria silenciosa. Esse reencontro sutil é um dos aspectos mais confortadores da transição espiritual, e São Leopoldo destacava sua importância para que a alma avance com serenidade. Essa presença espiritual também serve como um ponto de orientação. A alma, que ainda está se desprendendo das percepções terrenas, recebe dessa força um impulso suave que indica direção. Não é um comando, não é uma ordem. É um convite. A alma sente que há um caminho, um movimento natural para seguir em frente. A presença acompanha, garantindo que esse primeiro deslocamento para fora do campo terreno seja seguro e pacífico. A alma percebe, então, que não está apenas deixando a vida física, mas sendo guiada para uma nova etapa, cheia de sentido e propósito. A companhia espiritual, nesse momento, confirma que a jornada continua e que cada alma é amparada desde o primeiro instante após a morte. Quando a alma já está em contato com sua luz interior e acolhida por uma presença espiritual que a guia, inicia-se uma fase profunda de reconhecimento do propósito de vida. São Leopoldo Mandic afirmava que esse momento é um dos mais importantes da primeira hora após a morte, porque ele revela à alma não o que ela fez, mas o porquê de ter vivido como viveu. Não é ainda a grande revisão completa da existência, mas um primeiro lampejo de compreensão sobre o sentido de sua jornada terrena. A alma percebe,
com clareza intuitiva, quais valores realmente moveram, quais escolhas refletiram sua essência e quais caminhos seguiram direções que não estavam alinhadas com seu crescimento espiritual. Essa percepção não é dura nem acusadora. É suave, honesta e luminosa. A alma não é confrontada, ela é esclarecida. Nesse estágio, a alma entende que cada experiência vivida teve uma função específica. Ela percebe que os momentos difíceis que enfrentou não foram castigos, mas oportunidades de desenvolvimento. Compreende que os encontros marcantes, os amores intensos, as perdas dolorosas e até as escolhas que parecem equivocadas agora se apresentam como parte de um desenho maior, que ela apenas vislumbra, mas que já é suficiente para despertar uma profunda sensação de significado. São Leopoldo explicava que essa clareza é uma forma de ajuste espiritual, um alinhamento inicial para que a alma siga adiante livre de confusões ou ilusões. A alma também reconhece, nesse momento, o impacto que teve nos outros. Não de forma detalhada, mas como uma percepção do rastro que deixou. Ela sente se sua presença no mundo irradiou mais luz ou mais sombra, mais cuidado ou mais indiferença. Essa percepção não causa sofrimento, porque a alma já está em um nível de compreensão ampliado. Ela sabe que a vida terrena é um campo de aprendizado, e agora consegue ver com sinceridade aquilo que foi possível fazer e aquilo que ainda precisa evoluir. Esse reconhecimento cria um estado de abertura que permite que a alma aceite a próxima fase com maturidade espiritual. Além disso, a alma sente um desprendimento natural das preocupações que tinha em vida. Tarefas inacabadas, conflitos pendentes, inseguranças acumuladas e a sensação de não ter feito tudo o que gostaria começam a se dissolver. O propósito maior se revela como uma linha contínua que não se interrompe com a morte. A alma percebe que continuará evoluindo, aprendendo e se transformando, porque a vida espiritual não é uma pausa, mas uma continuidade profunda e amorosa. São Leopoldo descrevia esse momento como despertar para a verdade essencial. A vida física termina, mas o propósito da alma permanece. Esse reconhecimento do propósito traz uma paz silenciosa. A alma entende que está sendo conduzida para um caminho que faz sentido, mesmo que ainda desconhecido. Ela aceita que sua jornada terrena se cumpriu e sente gratidão pelo que viveu, pelo que aprendeu e pelo que ainda irá experimentar. Essa etapa prepara, de maneira natural, o espírito para se afastar definitivamente do campo terrestre e adentrar uma nova realidade espiritual com clareza, confiança e serenidade. À medida que a alma conclui esse processo de reconhecimento interior, surge um movimento sutil, porém definitivo. A preparação para deixar a Terra e avançar para a próxima etapa espiritual. São Leopoldo Mandic explicava que esse momento não é marcado por rompimentos bruscos, mas por uma transição suave, como quem atravessa uma fronteira invisível. A alma, agora mais consciente de si e do propósito que a conduziu durante a vida física, sente uma atração natural por uma dimensão que se revela como mais ampla e mais harmoniosa do que qualquer experiência terrena. Não há pressa, pois o tempo já não tem a mesma estrutura. Há apenas um fluxo que convida e orienta. Esse preparo não depende de rituais externos, mas do estado interior da alma. O desprendimento dos laços materiais ocorre de forma espontânea. A alma percebe que já não pertence mais ao ambiente físico que a rodeia. Sons, objetos, e até as próprias pessoas parecem gradualmente distantes, embora ainda envoltos em amor e lembrança. Nada disso desaparece de maneira abrupta. Simplesmente deixa de ter peso. A alma entende que carrega consigo tudo que realmente importa. Sua essência, suas intenções, seu aprendizado e a luz interior que reencontrou nos instantes anteriores. São Leopoldo descrevia que, nesse ponto, a alma começa a enxergar uma espécie de direção interna, não como um caminho físico, mas como um chamado silencioso que aponta para uma realidade mais elevada. É como se uma porta se abrisse dentro dela mesma. Não é um portal visível, mas um impulso espiritual claro, que indica que o próximo passo precisa ser dado. A presença espiritual que acompanhou a alma nessa primeira hora continua ao seu lado, garantindo que esse deslocamento seja seguro e cheio de significado. A alma sente que não será abandonada em nenhum momento. Nesse processo de partida, também ocorre um fenômeno delicado. A alma libera sua atenção sobre o que ficou. Ela sabe que seus entes queridos continuarão vivendo, crescendo e enfrentando seus próprios caminhos. Percebe, com serenidade, que a dor dos vivos se transformará com o tempo. Não há culpa, nem apego, mas compreensão.
A alma reconhece que o amor permanece como um elo indissolúvel, mesmo que agora pertença a uma dimensão diferente. Essa compreensão a fortalece e a tranquiliza, preparando-a para seguir sem medo. A etapa final dessa primeira hora após a morte é marcada por uma abertura interior que permite à alma avançar para o que São Leopoldo chamava de acolhimento superior. Não é um lugar físico, mas um estado espiritual onde ela será recebida por forças que a amam, compreendem e a ajudam a prosseguir sua evolução. A alma sente que está pronta. O que começou como confusão e surpresa agora se torna clareza e paz. A jornada terrena se encerra, mas a jornada espiritual se expande. A alma compreende, enfim, que está apenas no início de algo infinitamente maior. Depois de compreender, com as palavras de São Leopoldo Mandic, o que a alma realmente vivencia na primeira hora após deixar o corpo, é impossível não olhar para a própria vida com mais profundidade. Cada gesto, cada pensamento, cada intenção molda o estado interior que carregamos. E é esse estado que nos acompanha na hora da partida. Por isso, este vídeo não é apenas uma explicação espiritual. É um convite para que você cuide da sua consciência enquanto ainda está aqui, vivendo, aprendendo e crescendo. Nada do que fazemos é pequeno demais. Nada do que sentimos é irrelevante. Cada escolha nos aproxima da luz interior que reencontraremos quando chegar o momento da grande transição. Se este conteúdo tocou você, permita que essa reflexão gere transformação prática. Cuide do seu espírito, busque serenidade, fortaleça os vínculos verdadeiros e cultive a bondade onde você estiver. E, acima de tudo, mantenha viva a certeza de que a vida não termina, ela apenas se expande. Inscreva-se no canal para acompanhar novos ensinamentos, novas reflexões e novos caminhos de crescimento espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de paz e entendimento. E continue investindo na sua evolução. Você está aqui por um propósito maior, e sua jornada está apenas começando.